E hoje tem um assunto muito importante para a gente discutir aqui, eu vou falar sobre a insegurança do terapeuta na hora de fazer os seus atendimentos. Meu nome é Rafael Vielewski, eu sou especialista em formar outras pessoas que ajudam outras pessoas, né? Eu formo terapeutas que usam do seu conhecimento, da sua missão de vida para transformar a vida das outras pessoas em uma vida melhor, uma vida mais agradável, uma vida mais gostosa de ser vivida, e essa é a minha missão, te ajudar a melhorar o teu processo terapêutico, potencializar o teu processo, te ajudar a se melhorar como profissional, como empreendedor, te ajudar a conseguir mais clientes e te ajudar a ter resultados mais efetivos e duradouros. Então, se esse é o seu negócio, se você sente que fazer terapia é a tua missão de vida, ou mesmo que você não trabalhe profissionalmente com isso, mas você sente que você tem um interesse em aprender mais sobre isso, para você ajudar outras pessoas, para você transformar as pessoas, seja da tua família, amigos, pessoas próximas, então é para você que eu tô falando aqui, tá bom? Então tá, então o tema de hoje é falar sobre essa insegurança profissional aqui, tá? Então, de onde é que ela vem? Como é que a gente pode lidar com essa insegurança aí? Como que a gente saber quando que a gente está preparado para atender alguém? Porque existe uma síndrome que acontece muito no mundo da terapia, que é a síndrome do ainda não tô pronto. A gente sempre acha que não está pronto, a gente sempre acha que precisa de mais um curso, a gente sempre acha que precisa de mais um pouquinho de conhecimento, a gente sempre acha que depois que fizer tal coisa, aí eu vou estar preparado. E às vezes essa coisa que a gente está falando que vai fazer, seja um curso, seja uma terapia, seja alugar um espaço, seja lá o que for, a gente sempre coloca uma outra coisa na frente, depois daquela coisa vem outra coisa, que depois vem outra coisa, e no fim das contas a gente está só adiando os nossos sonhos, a gente está adiando a nossa vida, a gente está deixando para depois. E talvez aquela coisa que você está usando como desculpa para não dar o próximo passo, ela não seja assim tão importante. Então, hoje eu quero falar sobre isso, a tua insegurança para atuar profissionalmente aí como terapeuta. E se você trabalha com outra profissão, com certeza vai te ajudar também a entender o que está rodando aí no teu subconsciente, tá bom? Então vamos começar do começo. De onde é que vem essa insegurança? Basicamente, ela vem a origem, né, a raiz disso tudo vem lá da nossa primeira infância. Como é que você foi tratado pelas pessoas próximas de você até os teus 7 anos de idade, mais ou menos? Como é que as pessoas te tratavam? Como é que elas te chamavam? Você era uma pessoa inteligente para essas pessoas ou você era o lento? Você era o preguiçoso? Você era o burro? Você era o que não era bom o suficiente? Não importa o quanto você se esforçasse, parece que nada era bom o suficiente, nunca estava bom para os seus pais, professores, amigos, irmãos, as pessoas próximas de você. Às vezes, talvez você é aquela pessoa que teve um irmão e o irmão era a referência, né? O irmão é perfeito, o irmão é bonito, o irmão é inteligente, o irmão pode tudo, mas você não. Você é o outro, você ficou com o que sobra. E o que sobra é o quê? É exatamente o oposto. E às vezes você até fica com raiva desse irmão, né? Por que que ele faz isso? Parece que ele faz isso só para me provocar e no final das contas ele tá só vivendo a vida dele, né? Esse é o primeiro ponto, né? Como é que foi a tua infância? Como é que as pessoas te tratavam na infância? Porque assim, ó, até os 7 anos de idade, a gente modela a nossa personalidade. Então, se você foi tratado como incapaz, como um burro, como alguém que não consegue, alguém que não é bom o suficiente, é meio que natural que agora, na vida adulta, você ainda sinta que você não é bom o suficiente. E muitas vezes, quando a gente foi deixado de lado, assim, no sentido de não de ser abandonado pelos pais, mas a gente se sentiu deixado de lado. Talvez porque os pais trabalhavam demais, talvez porque os pais eram frios, assim, eles não tinham a linguagem do amor dos pais, não era a linguagem de ir lá, pegar no colo, fazer um carinho, estar presente. Então a gente sentiu que a gente não era importante porque os nossos pais não faziam isso. Então o que que acontece? Para a gente querer a atenção desses pais, a gente passou a fazer coisas que a gente achava que eram as coisas que seriam reconhecidas por eles, né? Talvez estudar mais, se esforçar mais, tirar sempre 10 na escola ou fazer algo desse tipo, né? Querer ser proativo e ajudar. Só que às vezes a gente não conseguia fazer tudo isso porque afinal de contas a gente era criança, a gente não tinha maturidade nem as habilidades para fazer tudo do jeito mais perfeito possível. Então, tem coisas que davam errado e quando essas coisas davam errado, a gente sentia que a gente não conseguia. Isso acontece, né? A insegurança também vem muito de quem teve que assumir responsabilidades muito antes do tempo. Tipo, tinha que cuidar do irmão mais novo, tinha que ficar sozinho em casa, ou tinha que fazer comida para a família toda. Só que essa criança, ela não tinha ainda a autoridade para cuidar do irmão, ou a autoridade com as outras pessoas, ela tinha a responsabilidade de fazer uma coisa, mas ela não tinha a liberdade e a autoridade para realmente fazer aquilo. Então ela se sentia podada, né? Ela sentia que ela não conseguia fazer aquilo ali. Quer ver um exemplo para trazer insegurança? Agora que vai ficar claro para você. Eu não sei se vocês tiveram aula de inglês na escola, por exemplo, mas assim, ó, aula de inglês, a grande maioria das pessoas, né? Elas têm aula de inglês na escola e
elas não estão com o desejo de aprender inglês ainda naquele momento. E aí aquela disciplina entra lá quase que meio que forçada, goela abaixo. E o que que acontece? A pessoa não tem o desejo de aprender. Se ela não tem o desejo, ela não se esforça o suficiente para aprender aquilo da melhor forma possível. Logo, ela não vai muito bem naquela matéria. E aí ela não vai muito bem naquela matéria, o que que ela acha? Inglês não é para mim. Eu não consigo, né? E aí o que que acontece? Ela vai na vida adulta e começa a fazer cursinho de inglês, ir para outra escola de inglês para tentar falar, e ela se sente insegura de começar a falar. Claro que se ela continuar insistindo, vai chegar um momento da vida em que ela vai romper essa barreira e ela vai começar a falar. Mas até que a barreira seja rompida, a insegurança vai estar lá dentro. Por quê? Porque a insegurança vem lá da lembrança do passado. Quando você pensa em falar inglês, você vai buscar as lembranças do professor dizendo que não é desse jeito, de você tirando nota baixa, dos colegas debochando do jeito que você escreveu, porque talvez você não sabia escrever direito. E aí você vai criar um afastamento entre você e o inglês, né? Que aí na vida adulta, se você realmente for decidir aprender essa língua, você vai ter que superar a barreira primeiro, para depois você poder aprender. Uma barreira que não estaria lá se você não tivesse sido forçado, talvez, a aprender aquilo antes do tempo. Então, o que que acontece? Uma criança que tem que crescer rápido demais, que tem que assumir responsabilidades rápido demais, ela cria uma barreira em relação à capacidade dela própria de dar conta daquilo ali. Do mesmo jeito que esse exemplo aí dessa pessoa que cria uma barreira em relação à capacidade dela aprender inglês. Só que quando acontece lá na primeira infância, a respeito da nossa vida, da nossa habilidade social, da nossa responsabilidade, fica uma barreira em relação a mim por inteiro. Não só ao idioma, né? Mas a mim por inteiro. Eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, eu não sou capaz, eu nunca sei fazer direito. E isso acaba atrapalhando muito a gente, tá?